Olá, eu sou a professora Maria Carolina. Sejam bem-vindos ao módulo Incontinência Urinária e Infecção do Trato Urinário em Idosos. Essa importante e prevalente síndrome geriátrica, ela será nesse curso abordada em 3 aulas. Na primeira aula, serão apresentadas algumas definições importantes, impacto e os tipos de incontinência urinária em idosos, um pouco sobre a fisiopatologia do trato urinário e as principais condições associadas. Na segunda aula, o foco são os elementos para avaliação ampla, com estratégias do tratamento farmacológicas e não farmacológicas. Na terceira aula, o tema é a incontinência do trato urinário, com a importante distinção que devemos fazer entre bacteriúria assintomática e infecção do trato urinário. Falaremos sobre indicações e contraindicações do cateterismo vesical e também sobre o manejo da bacteriúria assintomática. Embora a definição de incontinência ela seja bem simples, qualquer perda involuntária de urina ela envolve um mecanismo complexo, que é o mecanismo miccional. Ela é classificada em incontinência de urgência, incontinência de estresse, a mista, que envolve elementos da de urgência e de estresse, incontinência por transbordamento e a incontinência funcional, que é bastante importante entre os idosos. Uma definição importante é a de bexiga hiperativa, que diz respeito a uma síndrome complexa com disfunção do trato urinário inferior, que cursa com sintomas de armazenamento e de esvaziamento. A bexiga hiperativa, ela pode se apresentar apenas com urgência urinária ou com urgência associada à incontinência. Uma outra definição importante é a de noctúria, que diz respeito à interrupção do sono para urinar 2 ou mais vezes durante a noite. Para se ter uma ideia da magnitude desse sintoma, o estudo Lutz, que foi realizado no Brasil com pacientes acima de 40 anos, 11,8% dos homens e 15% das mulheres apresentavam noctúria. De maneira simplificada, então, temos na incontinência de urgência uma hiperatividade do músculo detrusor da bexiga. Na incontinência de estresse, uma incompetência do esfíncter urinário de conter a urina. Na incontinência por transbordamento, ocorre ou uma hipoatividade do músculo detrusor ou uma obstrução da saída da urina. A continência ela depende não somente das estruturas do trato urinário, mas também de estruturas do sistema nervoso central e periférico. Dessa forma, alterações na mobilidade e alterações cognitivas e também fatores psicológicos podem ser responsáveis por incontinência funcional. Além disso, a disfunção renal, as alterações estruturais do trato geniturinário, disfunção coloretal e aumento do débito urinário podem ser responsáveis por a incontinência transitória. Os mecanismos envolvidos nas alterações do trato urinário associadas ao envelhecimento, eles não são completamente conhecidos. Acredita-se que hipoperfusão, hipóxia e ativação dos mecanismos do estresse oxidativo levem à diminuição da elasticidade e capacidade da bexiga e aumento das contrações involuntárias da bexiga. No homem, o aumento do resíduo pós-miccional, muito relacionado à hiperplasia prostática benigna, e nas mulheres ocorre um aumento da atrofia da mucosa vaginal, muito envolvida então com a incontinência por estresse. A
prevalência da incontinência urinária ela é bastante variável. 15 a 30% dos idosos de comunidade apresentam incontinência urinária e ela é ainda maior nos residentes de instituição de longa permanência, atingindo 60 a 70% dessa população. Sabe-se que a prevalência ela aumenta com a idade. Em todas as idades, mulheres são mais afetadas que homens. Entretanto, em pacientes com mais de 80 anos, essa desproporção ela tende a reduzir e então, em indivíduos com mais de 80 anos, nós temos 40% das mulheres afetadas e 35% dos homens. São muitos os impactos da incontinência urinária, impactos negativos na qualidade de vida. Dentre as condições clínicas, nós podemos citar dermatite, celulite, as úlceras por pressão e incontinência do trato urinário. Nos aspectos psicossociais, a incontinência ela pode estar associada à privação do sono, a quedas, a disfunção sexual, a depressão, retraimento social e institucionalização. Atribui-se os elevados custos da incontinência urinária, principalmente a infecção do trato urinário, que é a causa infecciosa mais comum em idosos, e a institucionalização. São muitas as doenças também associadas à incontinência. Então, em relação às condições metabólicas, tem destaque o diabetes e a obesidade e síndrome metabólica. Aqui nós temos um importante campo de intervenções para alívio dos sintomas de incontinência. As condições neurológicas associadas, podemos destacar então os quadros demenciais, a doença de Parkinson e lesões medulares, trauma medular, estenose medular e o próprio AVE, estando associado à incontinência. Nos quadros cardiovasculares, merece destaque a hipertensão e a insuficiência cardíaca. E aí, tanto a fisiopatologia da doença está implicada com a incontinência, quanto as medicações utilizadas para o tratamento. Então, sempre importante entender qual que é o comprometimento funcional desse paciente, que muitas vezes está relacionado a também doenças osteoarticulares, e a presença de polifarmácia, visto que um número muito grande de medicações se relacionam com a incontinência urinária. Falando um pouco então da classificação, na incontinência de urgência, a pergunta-chave feita ao paciente é se ele apresenta um desejo súbito de urinar, com perda de urina mesmo antes de chegar ao banheiro. Essa perda, ela vem precedida de uma sensação de urgência. Esse tipo de incontinência, ele é caracterizado por um baixo resíduo pós-miccional e temos uma hiperatividade do detrusor. A incontinência de urgência, ela pode ocorrer com contratilidade preservada ou com contratilidade comprometida da bexiga. Ela pode ser idiopática, a incontinência de urgência, ela pode estar relacionada à idade ou pode ser secundária à lesão nas vias inibitórias centrais ou a um quadro de irritação local da bexiga. Aqui, lembrar que o estímulo dos receptores muscarínicos, principalmente M2 e M3, que são os responsáveis pelas contrações vesicais. Isso tem uma importância nas drogas disponíveis para o tratamento da incontinência de urgência. Na incontinência de estresse, a pergunta-chave
é se o paciente perde urina durante esforço físico repentino, como ao tossir ou espirrar. Isso ocorre mesmo na ausência de uma hiperdistensão vesical. Esse tipo de incontinência ele é marcado por um baixo resíduo pós-miccional. A incontinência de estresse, ela pode ocorrer por uma atrofia grave, pode ocorrer por dano cirúrgico do esfíncter ou por uma lesão medular subsacral. Esse tipo de incontinência ele é mais frequente em mulheres. Na incontinência por transbordamento, o exame neurológico ele é muito importante. Nos homens, está bastante relacionado a quadros de hiperplasia prostática, que vai levar a uma obstrução, né, na saída da urina. E nas mulheres está relacionado a prolapsos vaginais e a cistocele. Algumas causas, então, de subatividade do detrusor, que também leva a quadro de incontinência por transbordamento, neuropatia periférica, muito importante nos pacientes com diabetes, e danos na medula espinhal ou no nervo eferente da bexiga, e também lesões intrínsecas do músculo liso da bexiga. Nesse quadro, então, nós temos disfunções neurogênicas, né, sejam afetando o sistema periférico, nervoso periférico ou central. A incontinência funcional, ela está relacionada a limitações cognitivas ou alterações da mobilidade do paciente. Então, é importante que se identifique obstáculos para que o paciente atinja o banheiro. Nesse caso, temos que fazer uma avaliação geriátrica ampla para caracterização cognitiva e também caracterização funcional. E daí nós temos as escalas todas, né, que podem ser utilizadas para que essa caracterização seja bem realizada. Falando então sobre as causas potencialmente reversíveis, que devem ser pensadas antes de fazer qualquer proposta, né, de intervenção da incontinência, nós temos o delírio, as infecções do trato urinário, que cursam também com incontinência em alguns casos, os quadros de atrofia vaginal importante por uretrite ou vaginite, as restrições da mobilidade, o aumento do débito urinário, os medicamentos, a impactação fecal e os distúrbios psiquiátricos. Para recordar as causas potencialmente reversíveis, nós temos um mnemônico diuramide, né, que são as iniciais de todas essas alterações que foram listadas. A revisão dos medicamentos, a avaliação da possibilidade de desprescrição, conciliação medicamentosa, ela deve ser realizada porque medicações com efeito anticolinérgico, os antagonistas alfa-adrenérgicos, os bloqueadores de canal de cálcio, os agonistas alfa-adrenérgicos, os diuréticos, sedativos e ECA, todos eles estão implicados com incontinência. Nós temos então os critérios de Beers, que podem ser consultados para avaliar então a adequação, né, quais desses medicamentos eles deve pensar na substituição, quais medicamentos necessitam ser desprescritos no contexto de incontinência urinária. As mensagens finais dessa primeira aula são as seguintes: o mecanismo miccional ele é realmente complexo, com uma fisiopatologia que não está bem compreendida. É uma condição de alta morbidade e que oferece espaço para muitas intervenções multimodais.
Então, vamos ter isso em mente. Eu vejo vocês na próxima aula, onde falaremos sobre as possibilidades de tratamento e sobre os elementos para uma avaliação ampla. Até lá!